Os planos espírito primordiais 6, primeira parte. Evoco hoje novamente, perante a visão de vosso espírito, o quadro da criação primordial, conforme vos dei até agora. Vedes após Parsifal os primeiros 4 primordialmente criados, que ocupam o mais alto dos 7 degraus existentes no espírito primordial. Odshimat no Que, Leilak, o Leão e Mercur. No degrau seguinte, mencionei 3 primordialmente criadas femininas, Joana, Sela, Josefa, e um pouco mais longe, no terceiro degrau ou plano, Vacita, como guardiã vigorosa. Com isso tornei conhecidos em suas espécies básicas 3 degraus ou planos da criação primordial mais elevada. Mas antes de ampliar e alargar o quadro, quero mencionar basicamente ainda os outros 4 degraus, pois são 7 degraus ou divisões principais no espiritual primordial, que denomino criação primordial, como também existem mais adiante, nas matérias, 7 degraus ou partes do universo. Encontrareis em todos os lugares a divisão por 7, como fato natural onde age a vontade de Deus, a qual também tem no seu próprio nome o número 7, Immanuel. Entremos agora no 4º degrau dos reinos do espírito primordial. Maravilhosa luz, infinitamente benfazeja, perflui esse plano maravilhoso, que se estende em distâncias cintilantes, como um imenso mar, claro como cristal. Semelhante a uma ilha, surge nesse flutuante tecer um lugar luminoso das mais admiráveis rosas. Grato júbilo perpassa os terraços, que, formando uma colina radiosa de indizível beleza, concedem riqueza perfeita em cores, que força o olhar mais exigente para uma enlevada adoração. Irradiando bênção, as cores vibram em seu mais delicado resplendor, formando encantadores jardins para servirem de fonte de toda a esperança e de toda a vida. No meio deles brincam inúmeras crianças rosadas. Passeiam alegres e felizes figuras femininas adultas. Todavia, não se trata dos espíritos que mais tarde chegam à encarnação nas criações. Trata-se, sim, de pontos de partida de irradiações, que na espécie determinada da Ilha das Rosas atuam sobre a feminilidade humana da criação, como auxílio para o seu desenvolvimento em todas as peregrinações através das matérias. Crianças atuam sobre crianças, de acordo com o tamanho, espécie e até cor. E adultos atuam sobre aqueles adultos que se assemelham às suas formas, de acordo com o tamanho dos espíritos que estão amadurecendo. Os tamanhos dos corpos na Ilha das Rosas são, portanto, um equivalente à diversidade dos respectivos graus de amadurecimento também daqueles espíritos humanos que podem desenvolver-se pouco a pouco dos germes nas peregrinações através das matérias para uma plena consciência. Por isso, na Ilha das Rosas, no espírito primordial, também existe
tudo o que se repete mais tarde no espiritual e nas matérias, como uma cópia ou também como imitações. Na realidade, em todas as partes do universo, é a repetição, de acordo com a lei, de tudo o que já existe no espiritual primordial, porque nunca pode ser diferente na simplicidade e clareza das leis divinas, incompreensíveis para os seres humanos. Repete-se, por isso, no espiritual, exatamente tudo quanto já se realizou no espiritual primordial. Também no espiritual primordial, tudo o que, na proximidade da pressão poderosa do núcleo inerteal, não pôde se formar imediatamente para a autoconsciência, nem lá se manter, saiu, sim, da parte superior da criação primordial, passou por Vasita rumo a uma distância maior, a um plano seguinte, para se manter num maior esfriamento e com isso poder atingir a autoconsciência. No meio disso se encontram também germes do espiritual primordial, que já no quarto degrau de esfriamento se desenvolvem para o estado consciente, como, portanto, aqui na Ilha das Rosas. Se eu falo em degraus da criação ou planos, isso significa degraus de esfriamento, pois nenhuma outra coisa faz surgir degraus, os quais, ao invés de degraus de esfriamento, também podem ser chamados degraus de distância. Na realidade, devido a isso, também segundo as noções terrenas, são degraus ou graduações. Por causa disso, encontramos, portanto, na Ilha das Rosas, pela primeira vez, descendo de cima para baixo, crianças e desenvolvimento no espiritual primordial. É importante para vós saber disso, porque significa um grande setor da criação. Primeiro encontram-se, pois, nos degraus superiores do espiritual primordial, aqueles que puderam tornar-se autoconscientes imediatamente, portanto, os mais fortes e com isso os mais poderosos, as colunas. Depois seguem-se nos degraus mais distanciados aqueles que ainda podem desenvolver-se no espiritual primordial. Por isso encontramos aí pela primeira vez crianças espírito primordiais. No seguinte grande setor da criação, no espiritual, que é um pouco mais fraco do que o espiritual primordial, por poder tornar-se consciente somente em distância ainda maior do núcleo inerteal de Parsifal, repete-se o processo exatamente como se deu na criação primordial. Primeiro tornam-se imediatamente conscientes as partes mais fortes do espiritual, enquanto que as outras têm de ser impelidas para distâncias ainda maiores, a fim de que possam amadurecer em desenvolvimento vagaroso para a autoconsciência. Também aí existem, portanto, só nos degraus referentes aos germes espirituais, crianças espirituais, que podem crescer para maior maturidade espiritual ou também permanecer crianças, pois os germes espirituais que não atingem plena maturidade, isto é, não se tornam adultos espiritualmente, não são aniquilados nem rejeitados,
enquanto permanecerem puros. Este é um ponto que eu ainda não mencionara. Permanecem crianças espiritualmente e irradiam como tais sobre crianças, até que, pouco a pouco, amadurecem finalmente e se tornam adultos. Aquilo que é puro nunca poderá cair na decomposição. Ainda uma coisa quero mencionar aqui. O espiritual primordial nessa criação não é acaso a parte mais forte e o espiritual a parte mais fraca de uma espécie totalmente igual, mas sim o espiritual é uma espécie completamente diferente do espiritual primordial. Ambas as espécies têm em si uma parte mais forte e uma parte mais fraca. O espiritual é, sim, um sedimento do espiritual primordial, unicamente por ser de espécie diferente, a qual, por essa razão, pôde se desprender, e só em distâncias maiores do núcleo luminoso inenteal de Parsifal se formar. Se fosse de espécie igual, o espiritual primordial não teria passado adiante essa espécie igual. Pelo contrário, tê-la-ia segurado segundo a lei de atração da igual espécie, mesmo se devido a isso ela não pudesse formar-se conscientemente. Quanto mais longe vou em meus esclarecimentos, tanto mais tenho de estender a estrutura da criação. Com isso, modifica-se uma ou outra imagem que tenhais formado até agora. Mas elas se dividem sempre em mais e mais imagens, sem que a verdadeira imagem básica tenha de ser mudada de alguma forma. Isto é como na narração de uma grande viagem. Se primeiramente apenas são reproduzidas uma após outra as principais vivências, então se apresenta um quadro aparentemente bem diverso daquele em que se intercalam uma após outra todas as vivências intermediárias isoladas, muito embora a viagem em si permaneça inalterada. Continua na segunda parte.